Olá! Vamos agora fazer aquela atividade do livro Emar Ler e Escrever de matemática, da página 47, que ficou faltando no vídeo anterior. Eu não falei no outro vídeo porque esta atividade é um jogo, então aqui eu vou explicar direitinho para você como jogar, ok? Então preste bastante atenção. Página 47, então, atividade 7.4. Recorte as cartelas do anexo 1. O anexo 1 é este aqui, tá aí no seu livro. É só você achar ele aí, tá no meio do livro. Antes de iniciar as atividades de português, tem aí uma parte de anexos. Este é o primeiro anexo, anexo 1. Então você vai destacar esta página do seu livro e recortar. Mas preste bastante atenção na hora de recortar, tá? Porque você não pode errar, que só tem uma folha igual a essa. Então, corte direitinho, bem bonitinho, para você fazer o jogo, ok? Então, quando você for recortar, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai recortar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Todos assim, separadinhos, certo? Porque essas cartelinhas representam as unidades. Você vai ver que tem alguns números que se repetem. Pode recortar também os que estão repetidos, ok? Mas recorte assim, ó, bem certinho em cima da linha pontilhada, certo? Depois que você recortou as unidades, aí você vai recortar as dezenas, né? 10, o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, essas são as cartelas das dezenas. E depois você vai recortar o 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, que são as cartelas das centenas. Então, assim, você formou os três grupos, o grupo das unidades, das dezenas e das centenas, certo? Vamos voltar lá para o livro, então. Então, aqui na página 47, na letra A, nós temos as regras do jogo. Tá bem simplificado aqui. Vamos ler? Com 3 colegas, separem as cartelas e embaralhem na carteira. Cada um pega 3 cartelas, uma de unidade, uma de dezena e uma de centena, registrando no quadro o seu nome e o número formado com suas cartelas a cada rodada. Após 5 rodadas, verifiquem quem foi o vencedor, isto é, quem obteve os maiores números ao final das rodadas, certo? Então, aqui está pedindo para gente jogar com 3 colegas, mas como não estamos na escola, estamos em casa, então convide aí as pessoas que moram com você para jogar, certo? Aí, tá dizendo aqui que cada jogador vai pegar 3 cartelas, uma da unidade, uma de dezena e uma de centena. Então, cada jogador vai pegar 3 cartelinhas. E aqui está dizendo, registrando no quadro o seu nome. Então, aqui, olha, na letra B, tem um quadro aqui, ó, uma tabela, né? Olha só, o vencedor de cada rodada ganha 1 ponto. Então, antes de começar a jogar, complete aqui nesta tabela, coloque o nome dos jogadores. Tá vendo aqui, ó, tem uma coluna nome. Então, você vai escrever o nome de cada jogador aqui. Eu vou colocar aqui como exemplo, jogador 1, jogador 2, jogador 3 e jogador 4. Mas você pode escrever o nome dos jogadores aí, ok? Agora, eu vou explicar direitinho para você como funciona o jogo, certo? Então, vamos dizer que aqui é o jogador 1 que vai virar as cartas, certo? Então, as cartas vão estar assim em cima da mesa. Um montinho com as cartas da centena, um montinho com as cartas da dezena, um montinho com as cartas da unidade, certo?
Então, o jogador 1 virou aqui a carta da centena, o número 500. Na carta da dezena, ele virou o número 60. E na carta da unidade, ele virou o número 7. Então, ele tem aqui 5 centenas, 6 dezenas e 7 unidades, ok? Então, nós temos aqui a casinha da unidade, a casinha da dezena e a casinha da centena, ok? Então, 5 centenas, 6 dezenas, 7 unidades, ok. Mas para eu formar o número, eu preciso juntar todas essas cartelas, certo? Então, eu tenho aqui a cartela da centena, que tem 3 algarismos, certo? Então, ela vai ficar embaixo. E aí, eu vou sobrepor as outras, eu vou colocar as outras em cima dela. Então, eu tenho aqui a cartela da dezena, né? Com 6 dezenas, que eu vou sobrepor. Olha só. Então, eu fiquei aqui, ó, 5 centenas, 6 dezenas, 0 unidade. Mas eu tenho aqui embaixo uma cartela com 7 unidades, que eu vou sobrepor também. Assim, eu fiquei com 5 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Mas como eu juntei tudo assim, eu formei um número, o número 567, certo? Então, o jogador 1 formou o número 567. Vamos voltar lá para a tabela para preencher. Então, aqui, o jogador 1 já virou suas cartas e formou lá o número 567. Então, aí você vai registrando aqui na tabela os números que cada jogador vão formando, tá? Então, agora vamos ver um exemplo do jogador 2. Então, aqui, o jogador 2 virou a cartela da centena, com o número 200. Na cartela da dezena, o número 30. Na cartela da unidade, o número 4. Então, ele tem 2 centenas, 3 dezenas, 4 unidades, certo? Então, ele tem 200 mais 30 mais 4, ok? Então, nós temos aqui a casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena. Para a gente formar um número, a gente vai precisar sobrepor as cartas. Então, eu tenho aqui a cartela da centena, com 2 centenas. Vou sobrepor a cartela da dezena, que tem aqui 3 dezenas. Então, eu vou sobrepor. Então, eu tenho aqui 2 centenas, 3 dezenas e nenhuma unidade. Mas aqui eu tenho uma cartela com 4 unidades que eu vou sobrepor. Assim, eu formei 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades, que juntas formam o número 234. Vamos voltar lá para a tabela. Então, aqui, nós já sabemos que o jogador 1 fez 567, formou o número 567 lá com as suas cartelas. O jogador 2 formou o número 234, certo? Vamos dizer que o jogador 3 formou o número 129 e o jogador 4 formou o número 345. Muito bem. Todos já jogaram, já formaram os seus números. Agora a gente vai ver quem que ganhou nessa rodada. Nesta rodada, ganha o jogador que formou o maior número. Qual é o maior número desses 4 que estão aqui? Qual é o maior? 567, 234, 129 ou 345? Então, como vocês podem ver,
O maior número é o número 567. Então, você vai escrever aqui embaixo o nome do jogador que fez 567. Neste caso, o jogador 1. Mas aí você vai escrever o nome do jogador, certo? E você vai repetir a mesma coisa em todas as rodadas. No final, o vencedor de cada rodada ganha um ponto, não é? Então, no final, você vai ver qual jogador teve mais pontos, certo? A dica que eu dou para você é que você preencha essa tabela a lápis, porque daí você pode apagar e jogar várias vezes, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse jogo. Espero também que você jogue de fato aí na sua casa e depois me conta o que achou, certo? Não esqueça, na hora de recortar, recorte com cuidado, tá? Bem bonitinho, bem com capricho. Se puder, manda uma foto para a professora com as partes que você recortou, ok? Então, um bom jogo aí para você. Espero que você se divirta. Um beijo e até o próximo vídeo.